Sejam muito bem-vindos ao ONS. Eu sou a Mônica Samartino, gerente na área de contratos e contabilização da transmissão ASAC. Bem, pessoal, é com uma enorme satisfação que estamos aqui hoje para apresentar para vocês os módulos de encargos e receitas do Sistema de Administração e Apuração da Transmissão, o SAAT. Recentemente, nós estivemos juntos e apresentamos o módulo de parcela variável, que já foi implantado e segue operando em regime com muito sucesso. Agora, nós retornamos para apresentar mais um capítulo dessa evolução do SAAT. E para nós é muito gratificante apresentarmos essas novas funcionalidades que serão incorporadas ao sistema e que vêm para refletir a modernização e atualização do processo de gestão e apuração mensal de serviços e encargos da transmissão, AMSE, substituindo as ferramentas antigas e entregando maior transparência e usabilidade aos serviços que nós prestamos. A partir do SAAT, o ONS e os agentes terão uma rotina muito mais ágil, né, na nossa visão, suportada por um programa que certamente virá a proporcionar uma experiência muito melhor ao usuário em todas as suas interações. A nossa proposta hoje é dividir esse evento em dois momentos. Uma apresentação inicial, em que nós focaremos nas funcionalidades relacionadas aos encargos de uso, direcionadas às usuárias da rede, e logo na sequência nós traremos as funcionalidades relacionadas às receitas, direcionadas às transmissoras. Claro que todos são mais do que convidados a participarem conosco do evento todo e acompanharem a apresentação, mas a nossa intenção foi quebrar o conteúdo para que vocês possam se organizar e fazer uma melhor gestão do tempo e da disponibilidade de cada um. Importante lembrar que a nossa intenção hoje não é discutir metodologia nem regulamentação, porque nós sabemos que o tema de apuração, ele certamente remete a uma série de questões e essa discussão ela é muito válida, mas nesse momento, como a gente não está tratando de mudança regulatória, nós vamos focar nas funcionalidades do sistema. Tá? A intenção é que a gente aproveite esse momento e oportunidade para direcionarmos a nossa atenção para as mudanças operacionais decorrentes da implantação do novo sistema, para nós avançarmos nessa etapa de gestão da mudança, de forma que todos possam se familiarizar com essa nova interface e conhecer um pouquinho melhor a ferramenta. Em nome do ONS e da equipe da SAC, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, representantes de agentes, associações, colegas da ANEL e do ONS, e reforçar que toda a equipe da SAC segue disponível para esclarecimentos de dúvidas futuras sobre o material que vai ser apresentado, sempre com o propósito de oferecer um melhor atendimento a todos e aprimorar os nossos processos a partir dessas interações e debates. Agradeço também a equipe da TI do ONS aqui presente, que esteve conosco durante toda essa jornada do SAAT, nos apoiando e viabilizando soluções inovadoras e disruptivas para essa melhoria real do nosso processo. Então, seguimos por aqui, ratificando o nosso propósito de manter esses canais abertos aos agentes para discutirmos esse e todos os temas que estão sob nossa gestão na DTA e na SAC, aproximando as expectativas, esclarecendo dúvidas e fortalecendo essa atuação integrada no setor. Eu peço que vocês fiquem à vontade para enviar suas perguntas, contribuições sobre o conteúdo que será apresentado, para que nós possamos aproveitar ao máximo esse nosso encontro. Aproveito também para reforçar que o evento será gravado para que a gente possa posteriormente disponibilizar nos canais do ONS para consulta e para que aqueles que não puderam estar conosco tenham a oportunidade também de acompanhar o que será apresentado. Eu vou passar então a palavra à Rafaela e para a equipe da SAC para que nós possamos iniciar a apresentação e os esclarecimentos. Mais uma vez, obrigada pela participação de todos e que nós tenhamos um ótimo evento. Rafa, está com você. Obrigada, Mônica, boa tarde a todos. Obrigada pelas palavras de boas-vindas. Desde já eu agradeço a presença de todos nesse webinar e que tenhamos um evento bastante proveitoso. Meu nome é Rafaela e eu, meus colegas Elisa, Ana Paula e Leonardo, estamos aqui hoje para apresentar o novo módulo de encargos do Sistema de Administração e Apuração da Transmissão, SAAT. Primeiramente, precisamos entender o motivo pelo qual o SAAT se torna necessário dentro desse processo de apuração mensal de serviços e encargos à transmissão.
Hoje, fazem parte da apuração aproximadamente 2.500 agentes e são contabilizados 3,8 bilhões de reais ao mês. Dentre os valores que fazem parte, né, desses montantes estão 50 milhões de parcela variável e suspensão de pagamento base, tem 93 milhões de eficiência de contratação e 143 milhões de encargos setoriais. Isso tudo tendo como referência a apuração de abril de 2025. Lembramos que todo o processo de apuração é respaldado pela contratação do uso do sistema de transmissão, que totalizam mais de 2.700 contratos e mais de 7 bilhões em garantias. Além da apuração dos contratos e garantia, a SAC também é responsável pela gestão da base de tarifas, contribuição associativa e a análise de sistemas de medição para faturamento. Então, diante da relevância dos temas tratados, da tendência de aumento dos números apresentados, estamos trabalhando na substituição das ferramentas atuais, de forma a modernizar, automatizar e melhorar o serviço prestado aos envolvidos. Com isso, demos início ao desenvolvimento do SAAT. O SAAT é um sistema seguro para dar mais confiabilidade a um processo que é tão crítico para o setor. Ele é acessível, mais intuitivo e com telas mais amigáveis ao uso. Apresentamos os dados de forma a facilitar a compreensão do usuário. Ele também é ágil, para permitir o processamento do volume crescente de informações. E, por fim, transparente na apresentação das informações, melhorando assim a experiência e a autonomia do usuário na utilização dos dados. Apresentamos, portanto, o SAAT, que é o Sistema de Administração e Apuração da Transmissão. Como comentei anteriormente, a partir de junho, o SAAT irá abarcar todo o processo de apuração mensal de serviços e encargos da transmissão, dividido em 2 módulos. O primeiro deles é o módulo de encargos. Ele vai abarcar as informações de encargo de uso do sistema da transmissão, descontos tarifários, eficiência da contratação, encargos setoriais e outros encargos que fazem parte dos pagamentos dos usuários. O outro módulo é o módulo de receitas, que abarca todas as receitas das transmissoras de rede básica de fronteira e recebe as informações de parcela variável e suspensão de pagamento base. Compilando isso tudo, temos como resultados os avisos de crédito e débito, que são disponibilizados até 8 dias do mês subsequente ao da apuração. Dessa forma, eu apresento para vocês a programação de hoje. A gente tem o módulo de encargos, ele vai ser apresentado a partir de agora, às 15h. Às 16h15, iniciaremos o módulo de receitas, então, assim, vocês fiquem à vontade. Quem veio aqui para assistir a parte de receita, vocês podem retornar a este horário, que aguardaremos para dar início ao módulo de receitas, e às 17h faremos o encerramento. Com isso, eu passo a palavra para a Elisa, que dará continuidade ao módulo de encargos. Muito obrigada, Rafaela. Eu me chamo Elisa e vou iniciar a apresentação do módulo de encargos do SAAT. A programação nesse módulo, então, é iniciar mostrando as novas funcionalidades do sistema, né, apresentar o sistema como um todo, mostrar como que é realizada a consulta dos encargos navegando pelas telas do sistema, tornando a nova interface mais familiar aos usuários, exemplificar como e quando os usuários serão notificados e como contestar os valores, caso necessário. Iremos orientar também como acessar o sistema, como pedir de acesso, e no final a gente terá um espaço para responder as perguntas e a gente pede que vocês fiquem à vontade para colocar as dúvidas a qualquer momento no nosso chat. Como a gente tem diversos, né, agentes nessa apresentação, a gente pede também que no início da pergunta vocês identifiquem o tipo de agente que está representando, né? Então, por exemplo, colocar um hashtag geração e a sua pergunta na frente, se você representar um agente de geração, ou hashtag distribuição, se a sua dúvida for relacionada a esse tipo de agente. Isso vai nos ajudar a direcionar as perguntas e adiantar o processo de respostas no final.
Então, antes de apresentar o sistema, vamos destacar aqui as principais funcionalidades criadas para atender às necessidades que foram identificadas durante o processo de apuração dos encargos. A primeira delas é que agora toda a gestão da apuração será realizada no SAAT, com histórico de valores e demais tratativas. Com isso, a gente contará, né, com as memórias de cálculo no sistema, com detalhamento de todos os encargos, trazendo mais transparência e facilitando a conferência pelo usuário. E dentro dessas memórias de cálculo vão ter as fórmulas que são utilizadas para o cálculo do encargo. O sistema ele também vai permitir um gerenciamento de passivos. Será possível também validar todos os encargos e contestar os valores quando necessário. Com isso, a gente vai conseguir, né, diminuir, eliminar as tratativas que antes eram feitas por e-mail e agora vão ser todas feitas via comunicação do sistema. Esse sistema também é totalmente personalizável, né, então trazendo maior usabilidade para o usuário, e ele vai contar com múltiplos filtros para otimizar a busca pelo encargo. E por fim, também vai ser possível exportar os dados da tabela, trazendo maior flexibilidade para a gestão dos dados pelos usuários. Agora a gente vai dar início à apresentação do sistema em si e vocês conseguirão visualizar todas as funcionalidades mostradas. Vamos começar então pelo acesso ao sistema. O SAAT ele também será acessado através do portal Sintegre. E na página do Sintegre é possível consultar nessa lista de sistemas disponíveis por meio do ícone aqui no canto superior esquerdo. Nessa tela, então, a gente vai selecionar a opção do SAAT, né, que estará listado como um dos sistemas do ONS. Mais adiante, a gente vai explicar como vincular o SAAT ao seu perfil do Sintegre, caso ele não esteja visível nessa tela. Uma vez aberto o SAAT, a gente vai selecionar, então, a opção de cálculo do EUST. E assim a gente vai ser direcionado para uma nova tela com opções de consulta. A gente vai iniciar, então, apresentando a tela de consultar encargo mensal. Essa tela ela foi implementada para ser a principal forma de consulta do usuário aos encargos mensais a serem pagos. Então, ela vai substituir diversas conferências que eram realizadas por planilhas enviadas por e-mail e várias consultas que eram feitas no MSE. Então, agora vocês vão poder consultar todos os encargos com auxílio dos filtros abaixo. Passando por eles, a gente vê aqui que é possível buscar os encargos por período de apuração. Então, para isso, basta selecionar o ano da apuração e o mês da apuração desejado a ser consultado. Aqui a gente destaca, né, que só será possível visualizar os períodos de apuração que foram realizados dentro do SAAT. As demais apurações passadas não estarão disponíveis para consulta aqui no sistema. Também é possível filtrar as informações por agente, né, dados de agente ou dados de empreendimento e por contrato, facilitando a busca pelas informações conhecidas ou exibindo as informações por um determinado grupo de agente. Uma vez configurado o filtro da melhor forma, a gente clica no botão de pesquisar para fazer a consulta. Na ausência do filtro, o SAAT ele vai retornar todos os encargos disponíveis para visualização. O resultado da consulta é exibido aqui logo abaixo, e as informações são apresentadas em colunas já pré-definidas. Mas essa grid de resultados ela é totalmente personalizável, podendo escolher quais informações realmente deseja visualizar, a quantidade de linhas exibidas na lista, na página, e ordenar os dados da consulta. Após personalizar conforme seu interesse, basta salvar essas configurações através do botão salvar, que está destacado na tela, e essas personalizações e filtros utilizados vão permanecer definidos no seu próximo acesso. Além disso, também é possível exportar os dados através do botão exportar. Ao clicar nesse botão, vai ser aberto esse pop-up, onde é possível definir qual o período de apuração, o tipo de agente e o tipo de empreendimento dos dados a serem exportados. Após confirmar, todos os dados serão baixados numa planilha. Então, aqui a gente trouxe um exemplo de planilha que vai ser baixada, onde vamos ter todos os encargos separados por tipo em cada uma dessas abas que vocês estão vendo aí. E aqui todas as informações dos encargos, aqui vão ter todas as informações dos encargos que vai facilitar uma gestão dos dados pelo usuário.
Voltando então à tela de consultar encargo mensal, após apresentar as funcionalidades da tela, a gente vai detalhar os encargos apresentados. Mas antes disso, a gente vai separar os encargos em duas categorias. Os encargos gerais, que são os encargos que se aplicam a todos os tipos de agente, e os encargos específicos, que variam por tipo de agente. A gente vai começar então pelos encargos gerais. Então, analisando nessa tela de consulta, a gente vê aqui a coluna do encargo mensal, que mostra o valor total dos encargos a serem pagos no mês da apuração para cada empreendimento. Mais à direita da tela, a gente encontra esse ícone, que é o olhinho, que é o ícone de acesso à origem do valor desse encargo exibido. Então, clicando nele, a gente vai ser direcionado à tela de detalhamento dos encargos. Inicialmente aqui, a gente visualiza os dados gerais dos encargos exibidos. Mais abaixo, o mesmo valor da tela anterior de encargo total vai ser repetido. E mais à direita, a gente tem uma data aqui importante, que é a data limite para contestar os valores apresentados, que serão cobrados na apuração, ao final da apuração. Mais abaixo, a gente tem aqui todos os encargos que compõem esse valor. Vamos passar, então, por cada um deles. O primeiro é o EUSH, o encargo de uso do sistema de transmissão, que é um encargo geral cobrado mensalmente. Detalhando esse encargo, a gente é levado para a tela de detalhar tipo de encargo, onde a gente consegue verificar os dados de MUST e TUST que foram utilizados para o cálculo do EUSH mensal. Ainda nessa tela, a gente tem a informação de dias pro rata, onde é mostrado o número de dias utilizado no cálculo do encargo de novos usuários na apuração, e entre outras situações esse campo fica vazio. Em diversas telas do sistema, a gente vai ter esse ícone de informação, esse izinho. Clicando nele, será aberto um pop-up, onde é possível consultar a fórmula utilizada para o cálculo dos valores apresentados. Voltando então para a tela inicial, a gente tem também os encargos de ultrapassagem. Dentro do parênteses vai ser indicado o mês de referência do valor. Lembrando que os valores de ultrapassagem são cobrados com 2 meses de defasagem do mês de medição. Detalhando esse valor, a gente consegue ver as informações de ultrapassagem que são importadas do SAMUST. Aqui a gente destaca que o SAMUST ainda vai permanecer sendo utilizado para a consistência operacional e financeira dos dados apurados de ultrapassagem. Novamente, retornando à tela anterior, a gente também pode ter encargos do tipo retroativo, cujo mês de referência sempre será indicado dentro do parênteses. Nesse caso, o encargo retroativo é referente ao mês de janeiro de 2025. A gente também pode ter situações que o agente possui uma conta de compensação, ou seja, um valor descontado do encargo mensal. Para detalhar essa conta de compensação, a gente clica aqui no ícone da setinha, e com isso vamos ser direcionados à tela de consultar conta de compensação, onde aqui vai ser possível verificar qual é o valor de crédito possuído, o valor de débito que já foi utilizado e o saldo remanescente do usuário. Essa tela ela também pode ser acessada lá através daquele menu inicial, onde a gente entrou na tela de consultar encargo mensal. Isso vai permitir que o usuário ele verifique o histórico ou o saldo remanescente de uma conta de compensação que não esteja sendo utilizada na apuração atual. E com isso, a gente vai ser levado para a mesma tela anterior, que eu já mostrei, onde é possível buscar pela conta de compensação com as informações do agente, e aqui a gente destaca que só haverá valores para os usuários que possuem algum passivo a ser compensado na apuração anterior ou atual. Em seguida, é preciso selecionar então o ano e o mês que deseja consultar a conta de compensação, ou então filtrar pelo período específico e pesquisar pela conta. Agora, voltando lá para a tela de detalhar encargo mensal, a gente chega no último encargo comum a todos os usuários, que é o EUSH adicional. Para detalhar esse encargo adicional, a gente clica no olhinho e aí a gente vai ser levado para a tela de consultar encargo adicional, onde é possível verificar todas as informações desse encargo cadastrado. A primeira delas que a gente destaca aqui é a classificação desse encargo. Então, que tipo de encargo é esse encargo adicional?
Outra informação é a informação de vigência, que informará se esse encargo será cobrado somente em uma apuração ou ele terá recorrência durante um determinado período, que é o caso desse exemplo que está em tela, que é um encargo que está sendo cobrado de julho de 2024 a junho de 2025. Mais abaixo, a gente tem o campo de justificativa, onde será visualizado um texto, né, colocado pelo ONS com o motivo do encargo cadastrado. Por exemplo, né, uma recontabilização que foi solicitada por carta ou um comando publicado pela ANEEL, entre outros. E também poderá ter arquivos aqui de apoio a esse valor cobrado. Agora, retornando à tela inicial de consultar encargo mensal, outra informação importante a ser observada é a de suspensão, que vai ser indicada pelos ícones em destaque, e onde o ícone laranja significa que existe um encargo específico suspenso, por exemplo, somente uma ultrapassagem ou um encargo adicional, e o ícone, e aí, para verificar qual encargo está suspenso, basta clicar no botão de detalhar o encargo. Aqui será possível verificar quais encargos estão sendo suspensos, o que também será indicado pelo ícone de suspensão. Já o ícone vermelho, ele significa que o agente está suspenso por completo da apuração, por exemplo, por falta de apresentação de garantia financeira ou por algum outro comando regulatório. E essa suspensão, ela estará sempre atrelada a um valor de encargo nulo a ser cobrado no mês da apuração da suspensão. Por fim, ainda na tela de consultar encargo mensal, é possível consultar os avisos de débito através do botão Gerar AVD. Ao clicar no botão, será aberto esse pop-up onde o usuário deverá informar qual é o período de apuração que deseja visualizar os AVDs. E também selecionar o formato de arquivos que serão gerados, PDF ou Excel. Mais abaixo, deve selecionar os agentes desejados. E ao clicar no botão Gerar, vão ser baixados os arquivos. E mais uma vez, a gente destaca que aqui só estarão disponíveis os AVDs de apurações realizadas dentro do SAAT. Detalhados, então, os encargos gerais e as funcionalidades comuns a todos os agentes, a gente vai mostrar agora os encargos específicos para cada tipo de agente. Consumo, gerador e distribuição. Vamos iniciar, então, com os consumidores. Para isso, a gente vai visualizar, então, o encargo de um consumidor. E, como a gente sabe, alguns consumidores possuem desconto na TUST devido à compra de energia incentivada, e esse desconto é apresentado como um valor de EUST retroativo, como a gente mostra aí destacado. Dentro do parêntese, sempre vai ter indicado, né, qual é a referência desse desconto, e como a gente sabe, né, o ONS recebe da CCE a informação de desconto com 2 meses de defasagem. Detalhando esse encargo, a gente consegue visualizar aqui nessa tela o valor do desconto que está sendo considerado no cálculo do encargo. Ainda relacionado ao processo de desconto de TUST devido à compra de energia incentivada, a gente sabe também que os descontos aplicados eles podem ser reprocessados pela CCE e enviados novamente para uma recontabilização. Essas recontabilizações também serão apresentadas como um valor de EUST retroativo com o respectivo mês de referência indicado dentro do parênteses. Analogamente ao caso anterior, o novo desconto considerado também pode ser verificado visualizando os encargos. Voltando à tela inicial de consultar encargo mensal, vai ter disponível também um outro botão somente para consumidores, que é o botão de desconto provisório. Atualmente, essa autodeclaração de compra de energia incentivada é realizada através de um formulário no Sintegre, e esse processo também será incorporado aqui no SAAT, tornando o acompanhamento da apuração mais integrado. Ao clicar nesse botão, será aberto o seguinte pop-up para a declaração do desconto, onde é possível selecionar os agentes que desejam autodeclarar o desconto pré-fixado em 50%, e depois confirmar essa seleção. Aqui vale observar também que o botão de confirmar ele pode não estar habilitado. Isso vai ocorrer quando a data limite da declaração já tiver terminado
e essa data é a mesma data limite de contestação dos encargos que eu comentei anteriormente. Ao declarar esse desconto, o status aqui vai ser, a coluna de status vai ser preenchida. Essa situação pode ser a calcular, que indica que o desconto ainda não foi aplicado ao encargo mensal, e após a execução da aplicação pelo INS, o status mudará para calculado, e o encargo mensal com desconto estará disponível para consulta. Uma vez adicionado o desconto, o usuário também tem a possibilidade de excluir clicando no ícone da lixeira. Com isso, o status mudará para a excluir, e só quando o INS executar o cálculo novamente é que a declaração será excluída e o desconto não estará mais aplicado ao encargo. Novamente, na tela de detalhar o encargo mensal de um consumidor, outro encargo específico são os encargos de setoriais, que serão apresentados separados dos encargos de uso conforme destacado na tela. Onde aqui será possível verificar o encargo de cota CDE, cota Proinfa e demais adicionais referentes à cota Proinfa ou cota CDE. Conforme já apresentado, para visualizar o cálculo desses encargos, basta clicar no ícone de informação, onde será exibido a fórmula do cálculo. Assim, a gente finaliza, então, os encargos específicos de consumidores e os próximos encargos a serem apresentados são os relacionados à geração. Então, vamos visualizar aqui os encargos de um gerador. E, aqui a gente consegue visualizar, além dos valores de MUST e TUST, que já foram apresentados, a primeira informação diferente que a gente destaca aqui é o fator de participação, que na maioria dos casos é de 100% e só será diferente para os agentes participantes de um consórcio conforme contratação. Mais à direita, a gente também tem o fator de postergação, que estará diretamente relacionado ao número de meses de postergação com base na data originalmente contratada e será utilizado para o cálculo do encargo de postergação. Em outras situações, essa informação ela fica vazia. Ainda nessa tela, a gente nota que esse símbolo verde, que também ainda não tinha sido visualizado em nenhuma tela, que indica que esse gerador ele possui um desconto TUST. Para consultar esse desconto, basta clicar na setinha que vai expandir as informações e assim a gente consegue verificar o valor do desconto que foi aplicado ao encargo mensal. Aqui é importante destacar que, no caso de usinas híbridas e associadas, o desconto calculado será apresentado como encargo retroativo, cujo mês de referência vai ser o mês do desconto, e para esses casos a gente também tem o desconto provisório, que vai ser diretamente aplicado no EUST mensal. Ambos esses descontos, eles vão ser aplicados somente após o envio das informações pela CCE. E com isso, então, a gente finaliza os encargos específicos de geração e eu passo a palavra para a Ana, que apresentará os encargos de distribuição. Obrigada, Elisa. Boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Agora vou apresentar os encargos dos agentes de distribuição. Iniciando pela tela de consultar encargos, que já foi mostrado anteriormente pela Elisa, fazemos o filtro por tipo de agente e a distribuidora a qual deseja consultar os encargos. Como resultado dessa pesquisa, podemos ver a informação do encargo que a distribuidora pagará no mês. Clicando no olhinho à direita, o sistema irá direcionar para a tela de detalhar encargos, onde podemos ver, na parte superior, à esquerda, o valor total dos encargos. Agora vou apresentar os detalhes de cada encargo. Iniciando pelo encargo de uso permanente, o EUST, mais uma vez clicando nesse olhinho à direita, o sistema direciona para a tela de detalhamento do encargo mensal, onde pode ser visto o valor total do EUST. Essa tela também apresenta a memória de cálculo desses encargos para horário de ponta e de fora ponta. Estes demonstrativos de cálculo são equivalentes aos anexo 2, enviado por e-mail. Nesses detalhamentos, podemos verificar os encargos de rede básica e os encargos de rede de fronteira. E como é do conhecimento de vocês, os encargos de fronteira eles são pagos somente para as transmissoras que são donas dos equipamentos que atendem o ponto de conexão. E para saber para quais transmissoras os encargos de fronteiras de um determinado ponto de conexão será pago, e a parcela que cabe a cada uma,
clicamos na seta direita. O sistema irá direcionar para a tela de detalhar rateio do encargo de fronteira. Como podemos ver, essa tela apresenta o rateio dos encargos por ponto de conexão, e nesse caso aqui apresentado, o encargo de fronteira desse ponto de conexão é rateado para 3 transmissoras diferentes. Esse rateio hoje é apresentado no anexo 2, sendo que aqui no SAAT não será mostrado somente a parcela por transmissora, mas por grupo de fronteira. Aqui podemos ver o grupo, o tipo do grupo, se é DIT compartilhada ou de rede básica de fronteira. Também podemos verificar a parcela que cada grupo de fronteira tem direito a receber dos encargos desse ponto de conexão, sendo esse fator para a ponta e fora a ponta. Essas informações elas são publicadas pela ANEEL e elas valem para todo o ciclo tarifário. E, por fim, com base no valor do encargo, que é MUST vezes TUST-FR, e o fator, podemos verificar o valor do encargo de fronteira referente ao horário de ponta, de fora ponta, e o total que cada grupo de fronteira receberá do encargo dessa distribuidora, referente a esse ponto de conexão. Feito o rateio desse encargo para cada grupo de fronteira, podemos ver o valor a ser pago para cada transmissora e verificar que o total desses encargos é igual ao valor do encargo de fronteira do ponto de conexão. Para acessar essa tela de detalhar rateio do encargo de fronteira, também é possível ir pelo menu inicial em Cálculo EUST e consultar rateio EUST-FR. Será direcionado para uma tela de consultar rateio EUST-FR. Nessa tela, fazemos o filtro pelo agente ao qual deseja consultar o rateio, e como resultado dessa pesquisa, serão apresentados todos os pontos de conexão que possuem encargo de fronteira. Nesse botão, é possível exportar para uma planilha Excel os encargos de fronteira com o detalhamento do rateio. E para consultar esse detalhamento de um determinado ponto de conexão, clicamos no ícone à direita, onde será direcionado para a mesma tela detalhar rateio EUST-FR, mostrado anteriormente. Podemos ver que se trata aqui da mesma tela que foi mostrada, podendo ser acessado por 2 caminhos distintos. Agora, voltando para a tela detalhar encargo mensal, o próximo encargo a ser visto é o de ultrapassagem. E assim como no EUST, para ver o detalhamento desse encargo, basta clicar no olhinho à direita. Será direcionado para a tela detalhar tipo de encargo, onde poderá ser verificado os encargos derivados de ultrapassagem de demanda por ponto de conexão. Sendo no caso das distribuidoras, aqui apresenta os encargos o adicional de EUST, a PIO e o EUST flexível quando possuir. Esse demonstrativo é apresentado para o período de ponta e de fora ponta, também detalhado por rede básica e rede básica de fronteira. E assim como no encargo mensal, os encargos de ultrapassagem de rede de fronteira também têm um rateio que pode ser consultado clicando na seta direita e assim sendo direcionado para aquela mesma tela de detalhar rateio de fronteira apresentada anteriormente. Agora, retornando à tela de detalhar encargo mensal, veremos os encargos provenientes da UHE Itaipu, que são os encargos pagos somente por agentes de distribuição cotistas de Itaipu. Para verificar o cálculo desses encargos, basta clicar no ícone à direita e, como foi apresentado anteriormente, ao clicar nesse i, abre um pop-up com a fórmula do cálculo desse encargo. E para o cálculo do encargo de Itaipu, que será cobrado de cada distribuidora, é necessário a TUST da UHE Itaipu. Essa tarifa é publicada pela ANEEL e vale para todo o ciclo tarifário, assim também como a demanda máxima, utilizada para o cálculo total desse encargo de Itaipu, e a cota-parte de cada distribuidora. Essas informações também são publicadas pela ANEEL e elas valem para todo o ano civil. Mais uma vez, retornando à tela de detalhar encargo mensal, veremos os encargos referentes à parcela de ineficiência por sobrecontratação, a PIS. Esses encargos, né, assim como foi dito no caso do encargo de ultrapassagem, eles também são apurados no sistema SAMUST, sendo o SAAT apenas um recebedor da informação final.
Essa parcela é cobrada uma única vez ao ano e como a apuração da PIS é finalizada no mês de março, normalmente ela é cobrada na apuração mensal dos serviços e encargos no mês de abril. E como em outros encargos, para visualizar o detalhamento dessa parcela, é só clicar no olhinho à direita e assim podemos analisar o demonstrativo desses encargos. Aqui temos o valor da PIS por ponto de conexão, posto horário, que é ponta e fora ponta. Podemos ver também o instante em que houve a máxima demanda no ano. Podemos verificar também o MUST contratado para cada ponto de conexão e posto horário, bem como o MUST máximo verificado no ano e o MUST-S, que é o MUST utilizado para o cálculo da PIS, e se trata do MUST verificado mais o MUST confiabilidade quando existir. Também são mostradas as tarifas de rede básica e rede de fronteira utilizadas no cálculo da PIS, e, por fim, o valor total de PIS para cada ponto de conexão e posto horário. Também é possível visualizar na parte superior o valor total da PIS que a distribuidora pagará no mês. Por fim, retornando à tela de detalhar encargo mensal, veremos os encargos referentes a TUS de G. Para verificar o cálculo desse encargo, basta clicar no I, no ícone à direita, e abrirá um pop-up com a fórmula do encargo. Os valores anuais dos encargos referentes a TUS de G, eles são publicados pela ANEEL, na mesma resolução homologatória que são publicadas as tarifas de uso e são cobrados 1/12 em cada mês do ciclo tarifário. Finalizado a etapa dos encargos, passo a palavra para o Leonardo, que dará prosseguimento à apresentação. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo e vamos estar dando prosseguimento aqui à nossa apresentação. Vamos falar agora sobre os prazos relacionados à MSE, especificamente do sistema SAAD. Bom, inicialmente, o INSS ele realizará a validação de dados de MUST e TUST que serão utilizados na apuração vigente. Até o 8º dia útil do mês, esses dados serão disponibilizados para a etapa de consistência pelos agentes. A única exceção ocorre no mês de julho, quando a INSS disponibiliza as informações apenas após a publicação, pela ANEEL, da resolução homologatória com as tarifas do novo ciclo tarifário. A partir desse momento, os agentes podem verificar os dados e registrar eventuais inconsistências. O prazo final do período de consistência será informado por meio de notificação específica. As consistências registradas serão avaliadas pelo INSS, podendo ser deferidas ou indeferidas. Os agentes também terão a oportunidade de consistir em cargos disponibilizados após a data limite de consistência, como é o caso de setoriais e outras informações recebidas pela CCE. Após o fechamento, em até 8 dias antes do dia 15 do mês subsequente, serão disponibilizados os avisos de débito aos usuários. Bom, os agentes podem receber notificações em 3 momentos: disponibilização dos dados para a consistência, eventuais respostas do INSS de consistências realizadas pelos agentes e disponibilização dos avisos de débito. Bom, agora que já vimos os prazos da MSE, vamos detalhar o processo de consistência dos encargos. O primeiro passo é selecionar o tipo de encargo que será consistido e, em seguida, é preciso clicar no ícone de consistência para dar início ao processo. Feito isso, abrirá um pop-up na tela, com detalhes das parcelas que compõem o valor do tipo de encargo selecionado. Neste exemplo em tela, vemos as parcelas de encargo com 2 pontos de conexão de uma distribuidora. Nesta etapa, é necessário inserir uma justificativa que baseie sua consistência. Além disso, é possível anexar arquivos em diferentes formatos, tais como Excel, PDF ou documento em Word. Agora, uma informação muito importante. Neste pop-up, é necessário selecionar todas as parcelas do tipo de encargo que se deseja consistir. É importante também saber que, uma vez enviada a consistência para um determinado tipo de encargo, não será possível reenviá-la. Portanto, deve selecionar todos os tipos de encargo. Aqui temos o esquema de cores utilizados para identificar as etapas de consistência. A cor cinza indica que a contestação foi enviada para análise do INSS. Já o verde significa que a contestação foi deferida. E vermelho indica que a contestação foi indeferida. Depois que a contestação for respondida, você pode clicar no ícone correspondente para visualizar a avaliação feita pelo INSS. O pop-up exibe detalhes da avaliação do INSS e os arquivos que sustentam a resposta à contestação.
Agora que já vimos a parte de contestação, vamos apresentar o processo de cadastro de novos agentes, exclusivo apenas para contratos com início de execução no mês da apuração em aberto. Na página inicial do SAAT, acesse o menu Agente da Apuração. No menu seguinte, devemos acessar o Cadastrar Agente da Apuração. No campo Agente, serão exibidas todas as empresas para as quais o usuário possui perfil habilitado e cujos contratos iniciam a execução no mês de apuração em aberto. A habilitação de acesso será abordada mais adiante. Neste exemplo, vamos selecionar a empresa 1. Após selecionar a empresa, algumas informações relacionadas a ela serão preenchidas automaticamente na tela. Como muitos de vocês já sabem, há flexibilidade para realizar o faturamento por meio da filial. Para isso, basta alterar os últimos dígitos do CNPJ do contrato no campo destacado em tela. A partir do CNPJ, as informações destacadas são preenchidas automaticamente por meio da integração com a Receita Federal. Caso a inscrição estadual não seja preenchida automaticamente, é necessário preencher manualmente ou cadastrar o agente como isento, se for o caso. A sigla do agente deve seguir a seguinte recomendação. Deve ser preenchida com o nome do empreendimento para distribuidores, consumidores livres, importadores e exportadores. Já para os agentes de geração, a sigla deve ser preenchida com o tipo do empreendimento mais o nome do empreendimento, conforme o exemplo em tela. É o empreendimento 1. O campo concessão deve ser preenchido apenas para distribuidores com o código do contrato de concessão ou do contrato de permissão, se for o caso de uma permissionária. Bom, agora que finalizamos o preenchimento de todas as informações referentes ao cadastro de agente, iremos complementar com as informações de representante. O primeiro passo é clicar no campo Nome, para selecionar um representante. Serão exibidos todos os representantes que possuem perfil agente de apuração no SAAT no Sintegre. Como mencionei antes, em breve falaremos sobre este perfil. Após selecionar o primeiro representante, clique em Função para definir o papel que esse representante exercerá. O representante com informações compartilhadas terá o seu nome, e-mail e telefone visíveis para os demais agentes. É obrigatório cadastrar ao menos um representante com essa função. Recomendamos que seja o responsável pelo recebimento das faturas. Já o representante sem informações compartilhadas terá os seus dados visíveis somente para o ONS. Essa função é indicada para quem deseja receber apenas notificações sobre processos de apuração mensal. Selecionada a função do representante, é necessário informar o e-mail que será utilizado por ele. Neste exemplo, o e-mail será utilizado para o recebimento de faturas, considerando que a função escolhida é representante com informações compartilhadas. Por fim, preencha o telefone do representante, sendo este com informações compartilhadas nesse exemplo, o número ficará visível para os demais agentes. É possível cadastrar quantos representantes forem necessários. Após concluir o preenchimento, basta clicar no botão Salvar para finalizar o cadastro do novo agente. Agora que finalizamos a parte do cadastro do novo agente da apuração, vamos falar sobre os perfis de acesso ao SAAT. Para acessar o sistema, o usuário deve possuir cadastro no Sintegre e ter o perfil que garanta o acesso ao módulo de encargos. Bom, para usuários sem cadastro no Sintegre ou que precisem adicionar novas empresas, disponibilizamos vídeos explicativos com etapas para auxiliar nessa etapa de atualização cadastral. O perfil que garante o acesso do usuário ao módulo de encargos de SAAT é o agente apuração. Mas atenção! Usuários com o perfil ativo no sistema MSE até o dia 30 de maio terão seus acessos concedidos automaticamente ao SAAT, sem a necessidade de habilitar o perfil, como estamos apresentando aqui. Portanto, certifique-se de que suas permissões do MSE estejam atualizadas até essa data. Bom, aqui na tela mostramos a tela do Sintegre, onde o perfil do SAAT deve ser habilitado para usuários que não realizarem a adequação no MSE até a data 30 de maio ou que precisem de novos acessos após o prazo. Acesse o meu perfil
vai até o menu Meus Sistemas, escolha a guia Administração de Contratos, depois Apuração e Contabilização e selecione o sistema SAAT. Depois é só habilitar o perfil Agente Apuração para as empresas desejadas. Bom, agora que já mostramos todas as funcionalidades do novo sistema, vocês devem estar se perguntando: quando eu começo a usar o SAAT? E a resposta é: o SAAT passará a ser utilizado a partir de junho de 2025. Isso significa que, a partir dessa data, todos os demonstrativos e encargos, os AVDs e todas as funcionalidades que apresentamos até agora estarão disponíveis diretamente no sistema. Portanto, agora vamos apresentar os principais marcos desse período de transição e início de uso do novo sistema. Em 30 de maio é a data limite para a atualização de perfil do MSE, garantindo acesso automático ao sistema SAAT. 10 de junho é a data limite para a liberação dos demonstrativos de encargos, permitindo a consulta e a liberação de etapa de consistência para os agentes. E 3 de julho é a data limite para a disponibilização dos AVDs no SAAT. Bom, em linhas gerais, o que muda? Algumas funcionalidades do MSE continuam lá mesmo, como é o caso da gestão de cadastros e relatórios de alterações cadastrais, negociação da forma de pagamento, AVDs complementares e acompanhamento da liquidação. A partir de junho de 2025, o SAAT passa a ser responsável pelo cadastro de novos agentes, demonstrativo de cargos de uso do sistema de transmissão, contestação dos encargos, exportação, auxiliando o controle e conferência de grandes volumes de variáveis que compõem os encargos, além da consulta de avisos de débito. Portanto, atenção, o SAAT se tornará o meio oficial para as tratativas e divulgações das informações relacionadas ao processo da apuração, incluindo os AVDs. Como mencionamos ao longo da apresentação, o sistema permitirá a consulta apenas dos dados gerados a partir do início de sua utilização, ou seja, não haverá migração de dados históricos para o SAAT. Em relação à EPI de informações dos AVDs, o serviço será mantido, ou seja, será possível utilizá-lo tanto para os AVDs emitidos pelo MSE quanto para os gerados pelo SAAT. Bom, já encaminhando para o fim da nossa apresentação, quero lembrá-los que a central de atendimento do INS é o principal meio para tirar dúvidas. Ele pode ser utilizado para dúvidas do SAAT ou qualquer outro assunto relacionado à apuração. Estamos à disposição para ajudá-los por meio deste canal. Bom, e agora já encaminhando para o encerramento, reservamos alguns minutinhos para responder as dúvidas que foram enviadas ao longo da apresentação. Fiquem à vontade para continuar enviando suas perguntas e vamos respondê-las na medida do possível, conforme o tempo disponível. Pedimos também que no início de sua pergunta você identifique o tipo de agente que representa usando o formato hashtag tipo de agente, por exemplo, hashtag distribuição. Isso nos ajuda a direcionar melhor as respostas. Vocês também podem avaliar essa apresentação e deixar feedbacks e sugestões. Deixamos também fixado em tela os principais marcos de início de utilização do sistema. Agora eu pergunto para os meus colegas, qual será a primeira dúvida a ser respondida? Parabéns pela apresentação, Léo. Vou puxar a primeira dúvida, porque é a última que você respondeu. Coincidentemente, o Alexandre nos perguntou sobre a API, sobre a continuidade da API existente hoje no MSE. Ela será continuada, então, a princípio, não haverá mudanças. Então, não é necessário realizar novos cadastros, novos acessos para acessar a API, para consultar os dados agora disponibilizados no SAAT. Lembrando que será possível também consultar os dados históricos através da mesma API. Nessa mesma linha, a gente teve aqui uma nova pergunta do Tyrone, que ele diz: então, a partir de junho, os documentos do AVD e AVC não serão mais via MSE? Sim, Tyrone, a partir da utilização do SAAT, em junho de 2025, os documentos eles não estarão mais sendo emitidos via MSE, e sim via SAAT. A gente tem uma outra pergunta aqui sobre o modelo dos avisos de crédito e débito. A gente publicou, tem 2 meses já no Sintegre, esses novos modelos para os agentes irem
conseguirem se adaptar a tempo para utilizar o SAAT. Então, tem sim mudanças em relação aos modelos existentes hoje no MSE. Nós vamos publicar novamente esses modelos quando a gente disponibilizar essa apresentação. Essa apresentação, o webinar, a gravação completa com o manual, inclusive os modelos. Então, a gente vai colocar novamente o material para vocês, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Em relação à solicitação de alteração do parcelamento, também será possível fazer pelo site? A resposta é não, tá? Então, no momento, essa funcionalidade também permanecerá no sistema MSE, tá? E ela ainda não foi migrada para o site. Então, a negociação de forma de pagamento será mantida lá no MSE. Outra pergunta aqui sobre AVD e AVC é: a base histórica dos AVDs e AVCs serão migrados para o SAAT ou continuaremos consultando o histórico através do MSE? A resposta é: no primeiro momento, ele será mantido no MSE, né, os avisos de crédito e débito emitidos até a apuração de maio de 2025. Estarão disponíveis no SAAT só a partir de junho de 2025. Eu vou responder uma pergunta aqui, pessoal de transmissão, que já está ansioso. Vai ter acesso aos encargos de fronteira para as transmissoras? Sim, a transmissora poderá consultar lá no painel de transmissora os encargos de fronteira específico para ela, a depender da sua rede básica de fronteira, tá? Vai ter por ponto de conexão e por distribuidora também. Agora, respondendo aqui as dúvidas gerais sobre PPT, gravação, essa apresentação ela será enviada para vocês, vai ser publicada uma notícia com a gravação desse webinar e com a apresentação aqui que foi mostrada para vocês, servindo como manual do sistema depois. Tem uma outra dúvida aqui. Eu gostaria de confirmar se a consistência operacional e financeira dos encargos do IOSH para o gerador continuará sendo feita pelo SAMUSH ou se passará a ser feito pelo SAAT, e a partir de quando haverá essa migração. Bom, respondendo essa pergunta, né, sim, o SAMUSH ele ainda continuará sendo o sistema oficial utilizado para a consistência, tanto operacional e financeira das ultrapassagens, ou seja, não há alteração desses processos. Conforme foi dito durante a apresentação, o SAT será apenas um recebedor dessa informação e depois ele estará inserindo essas informações no AVD. Tem uma aqui sobre inadimplência. Inadimplência é uma das partes que também continua no MSE. A parte de liquidação ela ainda não vai ser migrada para o SAAT. Tem uma aqui sobre acesso e perfis. A pergunta é: perfis de usuários cadastrados no Sintegre, devido à migração da base do MSE para o SAAT, serão migrados para o SAAT ou terão que ser preenchidos manualmente? Bom, então, hoje, quem tem um perfil do MSE lá no SAAT não precisa fazer nada. Quem não tem, a gente está pedindo, né, que sejam atualizados até o dia 30, ou seja, você adeque o seu perfil do MSE lá no Sintegre até o dia 30 para que você não seja necessário fazer nenhum tipo de ação depois para ter acesso ao SAAT. Pois esses acessos serão migrados automaticamente. Para aqueles usuários que não atualizarem, né, que não tiverem um perfil AMSE até essa data, 30 de maio, eles terão que seguir o passo a passo apresentado aqui para ter acesso ao sistema SAAT e todas as funcionalidades que a gente apresentou até o momento. Mais uma sobre a questão dos modelos. A gente vai, a partir de junho, significa que os documentos emitidos no início de julho, AVC e AVD, emitidos referente à apuração de junho, terão um novo modelo, tá? Acho que foi a Cibele que perguntou isso.
Então, sim, é referente à apuração de junho, mas são os documentos emitidos no início de julho. Tem mais uma aqui, de ação, tem uma aqui, prezados, boa tarde. É necessário fazer a consistência dos encargos todos os meses e confirmar no sistema antes da emissão do AVD? E a resposta é não, tá? Não há necessidade de fazer a consistência todos os meses. A consistência é uma etapa em que só deve ser realizada se foi encontrado alguma inconsistência, algum valor dos parâmetros lá utilizados no cálculo, vocês não estiverem de acordo. Então, precisa ser feita essa consistência. Se não, se tiver tudo certinho, não há necessidade de realizar nenhuma etapa lá no sistema, porque a gente vai seguir com os valores que foram apresentados lá na emissão e publicação dos avisos de débito. Retornando ao modelo, a gente entende que esse assunto é delicado e temos aqui uma pergunta sobre aqueles modelos que nós disponibilizamos há 2 meses, se eles sofreram alguma modificação. Não sofreram, vai ser exatamente aquilo que a gente publicou mesmo. A gente tem uma série de perguntas gerais, né? Fazer um compilado aqui em relação à apresentação. Nós vamos, sim, vai disponibilizar material, gravação, manual, o PPT vai servir como manual para vocês. Subiu rapidinho aqui uma pergunta sobre o local. Está no Sintegre, eu não vi quem perguntou, mas está no Sintegre sim. Voltando em relação ao modelo, tá? Eu vi que tem aqui uma dúvida sobre os relatórios de alterações cadastrais, se eles serão emitidos no SAT, tá? E a resposta é não, eles vão continuar sendo emitidos no MSE, não só os relatórios, mas também a gestão das informações cadastrais dos agentes, tá? Então, precisar alterar o CNPJ, inscrição estadual, endereço, tudo isso continua lá no MSE, tá? Só para tranquilizar vocês, agora que está chegando bastante coisa, nós vamos seguir com as respostas até 16h05, porque a gente precisa de um tempinho para virar a sala para apresentar a parte de transmissão. Mas não se preocupem, a gente vai publicar um FAQ, um compilado com as dúvidas posteriormente no Sintegre, tá? Então, todas as perguntas que chegarem, a gente vai tratar e vai buscar responder com a maior brevidade possível. Tem uma aqui sobre notas fiscais. As notas fiscais e boletos das transmissoras continuarão a ser enviados por e-mail às distribuidoras? Bom, então a resposta disso, né, a gente não tem gestão muito como as transmissoras fazem para o envio dessas informações, mas o que a gente faz é disponibilizar os e-mails para as transmissoras, tá? Então, assim, não haverá nenhuma mudança nesse processo. Então, os representantes que estão lá cadastrados com informações compartilhadas e que possuem os seus e-mails lá para comunicação, esses e-mails eles serão mantidos. Então, assim, não haverá nenhuma transição, mudança nesse processo. Então, as transmissoras devem continuar fazendo o envio dos boletos, dos notas fiscais, para esses representantes, tá? Que são os pontos focais para assuntos relacionados à liquidação e faturamento da apuração. Em relação a notas e boletos, boletos para pagamento da contribuição associativa ao INS continuarão no Sintegre, tá, gente? Isso aqui não estará dentro do SAAT, continuam sendo processos separados. Eu queria aproveitar
para responder uma última, que é do Vila, eu vi aqui, passou rapidinho, mas eu fazia questão de ler. Tenho participado da criação e desenvolvimento da MSE desde 1999 a 2018. Parabenizo toda a equipe pelo novo marco atingido. Obrigado, Vila. Obrigado muito por acompanhar, por reconhecer. A gente agradece também. Saiba que muita coisa aqui veio do próprio MSE. Como a gente sabe que foi um sistema robusto, mas que precisou ser trocado, né? Então, assim, agradeço a participação de todo mundo. A gente precisa dar uma pausa agora para virar para a transmissão. E muito obrigado a todos. Muito obrigado a presença. A gente depois vai, novamente, né, para quem perdeu alguma parte, vai passar o compilado. Tchau, tchau. Voltamos às 16h15, tá, pessoal? Cumprindo a agenda, 16h15 a gente recomeça com a parte de transmissão. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos novamente. Vamos retomar a apresentação do SAAT, agora com o módulo de receitas. Eu estava aqui agora há pouco falando com vocês, eu sou o Lucas, não me apresentei, desculpa. Trabalho com todo esse pessoal que está aqui presente na gerência de contabilização e contratação da transmissão, e junto com o Marco e o Istvan, vamos passar pela apresentação do SAAT no módulo de receitas. Eu quero tomar a liberdade de falar por todos que nós estamos muito felizes em apresentar e disponibilizar esse módulo do SAAT para vocês. Podem ter certeza que ele foi feito com muito cuidado, desenvolvido para atender todas as necessidades regulatórias e pensando também nas necessidades dos agentes e contando com o suporte da nossa equipe de TI, que nos apoiou durante todo o processo. Quero aproveitar e estender o agradecimento aqui a eles que também estão acompanhando a apresentação. Vamos começar pela nossa agenda. Iniciaremos com a apresentação do SAAT e suas funcionalidades. Passaremos pelo processo de apuração da receita, mas sem detalhar muito a metodologia ou questões regulatórias, uma vez que a ideia aqui é nos familiarizarmos com essa nova ferramenta. Para isso, vamos navegar pelas telas e mostrar como realizar as consistências e contestação das memórias de cálculo. E, por fim, os perfis necessários para a realização do cadastro e acesso ao SAAT. Teremos ainda um espaço reservado para perguntas. Fiquem à vontade para escreverem no chat, e aí, ao final, nós vamos fazer um compilado e responder o máximo que der no tempo disponível. O que não for possível, a gente vai depois publicar a resposta junto com a gravação da reunião. Só mais um esclarecimento. Esse fórum não abordará as discussões sobre plataforma única de acompanhamento dos encargos de liquidação, aquela que a ANEEL publicou recentemente, a aprovação comando PRONS implantar. Pensando em um fluxo de processo, o escopo aqui termina na emissão dos avisos de crédito e débito, antes da liquidação dos encargos. As iniciativas para a implantação da plataforma já estão em andamento e em breve teremos mais notícias delas. Voltando para o SAAT. Muitos de vocês já o conhecem, seja pelo webinar de hoje, que chegaram mais cedo e estão acompanhando desde o início, ou pelo webinar de parcela variável, que aconteceu no início desse ano. Quem ainda não conhece, é importante lembrar que estamos falando de um sistema desenvolvido em módulos, com metodologia ágil, para suportar os processos de administração e contabilização da transmissão. Essa metodologia visa antecipar as entregas com mais valor para os usuários, e essa é uma das razões que a gente está aqui hoje. Quando falamos nele, estamos falando de um sistema seguro para dar mais confiabilidade a um processo que é tão crítico para o setor, acessível, mais intuitivo e com telas mais amigáveis, ágil para processar o volume de informações cada vez maiores e transparente na apresentação das informações, dando autonomia para o usuário realizar as suas próprias análises. Assim, queremos ainda ressignificar essa sigla, para que vocês não pensem nele somente no sistema, mas sim na transformação que ele pode fazer no processo das empresas. Mas como será possível? Com todas as novas funcionalidades que o sistema terá. Ressalto a gestão da apuração com alteração na dinâmica do relacionamento com o ONS durante o mês, com a possibilidade de consulta dos dados durante aquele mês corrente. Agora, vocês terão também o histórico das apurações realizadas no SAAT para consulta e análise. As memórias de cálculo serão autoexplicativas, com detalhamento das receitas por função transmissão ou por termo de liberação emitido,
As receitas virão separadas por rede básica de fronteira e terão fórmulas para auxiliar no entendimento das memórias de cálculo. Múltiplos filtros e diversas formas de configurá-los, personalizando os modos de exibição. Exportação de dados em tabelas para análise, caso desejarem, e ainda a contestação via sistema, acabando finalmente com as tratativas via sistema. Também estou super ansioso para apresentar isso para vocês. Para isso eu vou chamar o Marco. O Marco Aurélio vai navegar no sistema. Bem-vindo, Marco, por favor. Obrigado a todos. Boa tarde, Lucas. Obrigado pelas palavras iniciais sobre esse processo da receita no SAT. Desde já eu quero agradecer também a presença de todo mundo que está aqui nesse webinar. A gente espera que vocês tenham um evento muito proveitoso. Meu nome é Marco, como o Lucas já comentou, e eu trabalho aqui na gerência de contratos e contabilização da transmissão. E a partir de agora a gente vai demonstrar como será o novo processo de contabilização das receitas das transmissoras. Nessa tela, como já é conhecido dos agentes, temos o portal Sintegre. Nesse portal, nessa tela, tem um ícone à esquerda superior, onde você vai clicar nele. E logo em seguida vai abrir essa opção de sistemas. E a partir dela o link para o SAT. Basta selecionar que você será direcionado ao sistema. Nessa tela, a gente vai encontrar na margem superior, ao lado da logo do ONS, a caixa de seleção do SAT. Com essa caixa de seleção aberta, o usuário vai poder escolher a opção Gestão das Receitas. E logo em seguida, vai aparecer o painel de receitas da transmissão. No primeiro acesso ao sistema SAT, o usuário vai encontrar esse painel inicial. É possível verificar também que ele é dividido em 3 seções. Essas seções são distintas, onde teremos apresentações referentes às receitas da rede básica de fronteira, os termos de liberação emitidos e os descontos das parcelas de receitas das transmissoras. Ainda nessa primeira tela do sistema, o usuário vai poder encontrar o período da apuração com o mês vigente. Logo após esse campo do mês vigente, à direita são disponibilizados 3 outros campos que permitem que o representante da transmissora realize uma busca por sua concessão. Então, esse campo vai permitir uma busca pelo nome da transmissora, pelo seu código do contrato de concessão ou pelo número do CPST. A tela agora mostra um exemplo de um agente fictício e como as informações estarão apresentadas. É importante ressaltar que quando um desses campos é preenchido, automaticamente o autocomplete insere as demais informações da transmissora. No exemplo demonstrado agora, após a inserção dos dados da transmissora, o painel será carregado com todas as informações que estarão disponíveis ao agente. Agora vamos detalhar cada um desses campos demonstrados no painel, explicando as informações que elas apresentam. O primeiro deles é o total da receita da rede básica, que nada mais é que o valor final de todas as rubricas que estão logo abaixo do painel e que juntas compõem o montante total da parcela da RAP a ser faturada na rede básica pela transmissora. A seguir, a gente vai detalhar todos os campos definidos abaixo e que fazem parte da primeira seção desse painel. Receita homologada significa todo montante pertencente à rede básica, que somados indicam o total da parcela de RAP das instalações definidas através da lista de módulos da resolução homologatória vigente. Isso vale tanto para as funções de transmissão que já se encontram homologadas e ativas pela ANEEL, bem como as novas obras que entrarão em operação comercial ou que têm direito a recebimento da receita. Ao lado direito, temos o ícone de detalhamento do montante apresentado. Basta clicar nele. E essa nova tela vai surgir, contendo todas as informações da função de transmissão e seus respectivos pagamentos e eventuais descontos caso não tenha. Além disso, nessa tela, nesse trecho que está destacado, é possível a gente ver os campos que podem ser preenchidos conforme a conveniência do representante da transmissora. São eles: o ato autorizativo, a função transmissão, a rubrica de receita, o pagamento base, a receita mensal ou os eventuais descontos que estejam sendo aplicados. E logo abaixo a gente tem ainda também campos em destaques que também são filtros, onde é possível fazer uma busca pelo número do ato autorizativo, pelo nome da função transmissão, o tipo de rubrica,
a qual ela foi classificada pela ANEEL, e os montantes de receita anual, mensal e os descontos também que estão sendo aplicados durante a apuração. Também é possível ampliar o número de linhas que estão sendo demonstradas na página para melhor visualização do usuário. O intervalo vai de 10 até 100 linhas por página. A próxima rubrica apresenta o total de descontos que a gente conhece atualmente no processo de apuração da receita como as pendências não impeditivas próprias. Essas rubricas de pendência não impeditivas próprias já são conhecidas de vocês, que a gente chama aqui de RBL, TLP não devido, RBNI, RBNA, TLP não devido, RMEL, RMEL, TLP não devido. Temos também uma possibilidade, através do ícone à direita, de ver quais são os descontos que estão sendo aplicados em cada uma das instalações. Então, a tela que aparece aqui mostra exatamente as FTs que estão sendo descontadas e mostram também os valores de desconto à direita. Também é possível, caso seja de interesse da transmissora, acessar o ícone de detalhamento para mais informações de como esse cálculo foi feito. O cálculo da receita apresentado, ele mostra basicamente 3 linhas aqui na memória de cálculo, tá? Na primeira linha, temos o agente transmissor, a função transmissão, a sua classificação como sendo de rede básica ou rede básica de fronteira e o auto autorizativo da obra. Na segunda linha, temos as informações do termo de liberação, seu número, percentual de desconto, que pode variar de 10% a 20%, o início de direito ao recebimento da parcela de RAP, bem como a data de emissão do termo. Além disso, é importante ressaltar, é possível fazer o download em formato PDF do documento de liberação. Na próxima linha, são apresentadas as informações do período considerado para o cálculo da receita. Nesses ícones com esse I minúsculo que vocês podem observar, também podem ser consultadas as fórmulas matemáticas que foram utilizadas na memória de cálculo. Por exemplo, nesse caso aí, vocês conseguem observar aí os valores de prorata que foram considerados nesse exemplo. Ainda sobre a gestão dos descontos por pendência não impeditiva própria, a gente apresenta também uma nova ferramenta de consulta e controle de vocês, que é a terceira seção que está aparecendo no painel, que é uma funcionalidade que apresenta um gráfico, onde ele apresenta 3 cores que ilustram o status da apuração das pendências pelo ONS. O gráfico em verde mostra os descontos que estão em andamento, aguardando a emissão de um TLD para o fim da sua aplicação. Em laranja, estão os descontos que serão incrementados em mais 10% em função de 1 ano sem a solução das pendências, conforme preconiza a legislação vigente. E em azul, os descontos que serão encerrados porque houve a emissão de um TLD na apuração vigente. Cada clique na área colorida do gráfico vai apresentar essa tela logo abaixo, onde teremos o detalhamento conforme foi feito o clique do usuário. Então, a gente vai ter aí, no primeiro momento, os descontos em finalização, onde aparecem as instalações que tiveram TLD. No segundo momento, as FTs que tiveram aumento do desconto de 10% para 20% em função de 1 ano sem a solução das pendências. E, por fim, os descontos que estão sendo apurados no mês vigente. Também é possível, como nas outras telas, fazer a verificação do detalhamento clicando no ícone do olhinho. A parcela de ajuste, que é a nossa próxima tela, do ciclo tarifário, é um mecanismo que é utilizado exclusivamente pela ANEEL, previsto em contrato para compensar déficit e superávit da arrecadação ocorrido no ciclo tarifário anterior. Esse valor não é calculado por nós aqui pelo INS e é definido em resolução homologatória que irá reger o ciclo. E esse montante ele é dividido em 12 parcelas iguais. As próximas rubricas fazem referência aos montantes apurados no processo de parcela variável da rede básica e que já foram apresentados em um outro webinar que já se encontra em utilização pelas transmissoras. Esses montantes serão apresentados ao longo do mês vigente de apuração. Sobre o encargo setorial, o INS contabiliza os encargos setoriais relativos à CDE e conta Proinfa a serem atribuídos a cada unidade consumidora. E após o fechamento, o valor também é disponibilizado.
É possível também ver o detalhamento no ícone, onde a gente vai ver na primeira tela a consulta com relação às unidades consumidores, os encargos setoriais de CDE e PROINFA de cada uma delas. Na próxima rubrica, a gente vai tratar sobre os valores adicionais. Esses valores adicionais foi um campo que nós criamos aqui no desenvolvimento do sistema, que visa apresentar os montantes apurados por situações extraordinárias ao processo mensal da Receita, motivado por alguns exemplos, como decisões judiciais, atendimentos aos comandos do órgão regulador e publicação de atos autorizativos que foram posteriores à emissão da resolução homologatória vigente. Como nos outros casos, após o clique no detalhamento, é apresentado um novo painel que também tem mais um levantamento de detalhamento. Na próxima tela de visualização, a gente consegue ver quais foram esses valores adicionais, onde a gente apresenta a função de transmissão, o ato autorizativo e a rubrica da receita. Logo em seguida, a gente tem o período de vigência, onde esses valores adicionais vão ser considerados. Nesse exemplo, aí seria de 1º de março de 2025 até 30 de junho de 2025, até o final desse ciclo vigente. Além disso, também tem os montantes de receita e os eventuais descontos que devam ser aplicados. Por fim, temos esse campo de justificativa, dessa aplicação dos valores apurados, bem como a documentação que determinou essa compensação. Agora a gente volta ao painel inicial e temos uma última rubrica que trata dessa sessão, essa primeira sessão, que é a antecipação de receita. Esse valor tem como definição a ocorrência de déficit e superávit no balanço mensal das receitas homologadas em encargos apurados. Esse valor é rateado por todas as concessões de transmissão na proporção total das receitas anuais permitidas. O valor é positivo quando a arrecadação for maior do que as receitas a serem pagas e negativo quando essa arrecadação não for suficiente para remunerar todas as transmissoras. Esse montante é apresentado após o fechamento da apuração. Na segunda sessão, são apresentadas as informações resumidas sobre a apuração das instalações pertencentes à rede básica de fronteira. No campo em destaque, temos o total da receita da rede básica de fronteira, descontados a PV e a suspensão de pagamento base. Em encargos de fronteira, temos o total de encargos que podem ser consultados no ícone de detalhamento também. Nessa tela são apresentadas essas duas tabelas. O primeiro apresenta os montantes por grupo de fronteira e a segunda apresenta os totais por distribuidora. As rubricas em destaque apresentam os valores totais de parcela variável na rede básica de fronteira e a suspensão de pagamento base também na rede básica de fronteira. E esses valores vão ser apresentados durante o mês vigente. Na próxima, dentro da seção 2, a gente tem os TLs emitidos, que também podem servir de consultas para todas as transmissoras. Tá? É mais uma ferramenta de controle para vocês. E no campo em destaque, a gente também vai ter o total de termos publicados no mês. Ao clicar nesse ícone de detalhamento, a gente vai ter aí todos os TLs disponibilizados para vocês, tanto o número do TL, como o ato autorizativo, a função de transmissão e o percentual de RAP, além dos montantes de receita apurados. A gente tem ainda mais uma ferramenta de consulta, que são as funções de transmissão que foram impactadas justamente pela emissão desses termos de liberação. Também, após clicar no ícone de detalhamento, aparecem as funções de transmissão impactadas, onde também é possível fazer uma nova consulta no ícone de detalhamento. E dentro desse ícone de detalhamento, a gente vai ter os valores de receita. Com isso, a gente apresentou essas 3 sessões do painel de acompanhamento da receita no SAAT. Eu agradeço a todo mundo a atenção dispensada. Eu vou passar agora para o Istvan, que vai apresentar para vocês todas as funcionalidades que o SAAT vai disponibilizar. Muito obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Meu nome é Istvan. Vou dar continuidade à apresentação. Eu vou trazer aqui para vocês algumas funcionalidades do SAAT e também algumas informações importantes no final.
Mas antes de entrar no detalhe, né, dessas particularidades do sistema, é importante falar um pouco sobre o processo de apuração da receita e os prazos, né? Então, tomando como exemplo um mês arbitrário, né, o processo se inicia com validações iniciais realizadas pelo ONS, que a gente prepara os dados, né, prepara todo o ambiente para fazer a abertura do sistema aos agentes. Essa disponibilização ocorre até o 8º dia útil do mês. E nesse ponto aqui cabe uma ressalva, né, com relação ao mês de julho, que é o mês em que a ANEEL disponibiliza a resolução homologatória com os novos valores de receita, né, do novo ciclo tarifário, e particularmente nesse mês, a disponibilização vai se dar somente após a publicação da resolução homologatória. Ao longo do mês, né, tem um período de consistência dos agentes, em que os novos TLs vão chegar do S de integração, os cálculos vão ser disponibilizados conforme o Marco demonstrou aí, né? E nesse momento, os agentes podem contestar, se for necessário, os valores apresentados. Mais tarde eu vou detalhar como que essa contestação é feita. E aqui também vale a pena destacar que a gente está tratando nesse módulo apenas da contestação dos cálculos dos novos TLs, da receita homologada. Né? Os valores de PV e SPB devem ser contestados no módulo específico do SAAT, que já foi apresentado no primeiro webinar. Também há a data de limite de recebimento dos TLs lá no final do mês. Né? Os TLs que são emitidos após essa data, eles não entram, né, no período de apuração vigente e vão ser considerados somente no subsequente, com o devido prorata. Essa data é comunicada aos agentes no momento da abertura do mês da apuração. E o período de consistência também se inicia numa data pré-determinada, e a partir dessa data, inicia-se o processo de fechamento, né? Os valores não podem ser mais alterados e o ONS executa os cálculos de rateio e para preparação dos avisos de crédito e débito, que são emitidos em até 8 dias úteis antes do dia 15 do mês seguinte, né? Essa disponibilização vai passar a ser feita no SAT também. Ao longo desse processo, em 3 momentos podem haver notificações. O primeiro na abertura, em que são comunicadas as datas de limite de recebimento dos TLs e também a data de término do período de consistência. Durante o mês, assim, também os agentes são notificados quando há alterações nos valores das receitas, quando há alguma alteração, recebimento de novos TLs, por exemplo, e também no final, quando os avisos de crédito estão liberados para download no sistema. Bem, vamos seguir aí, falando agora das funcionalidades. Eu vou trazer nessa parte da apresentação 6 pontos assim, das funcionalidades, né, sendo a contestação, exportação dos dados, emissão do AVC, e também o cadastro de novos agentes, detalhamento dos perfis de acesso e no final algumas informações importantes sobre a transição do MSE para o SAT. Vamos dar início então com a contestação. A contestação, né, como todas as outras funcionalidades, ela vai estar disponível a partir do painel único de receitas no SAT. Para contestar o valor de uma FT, é preciso acessar algum detalhamento. Conforme o Marco já falou, o detalhamento das receitas e dos descontos podem ser acessados por diversos locais do painel. Eu destaquei aqui na tela algumas das opções. Basta clicar em algum desses detalhamentos e acessar a tabela com os valores, né? Selecione a linha que se deseja contestar, né, que contém um valor aí que tem alguma inconsistência. Ao clicar, né, na caixinha de seleção, vai aparecer um ícone flutuante na tela que tem esse ícone ali de contestação e clica, né, ou a gente deve clicar nesse link, nesse botão, né, na verdade, para inserir a justificativa e eventuais documentos para subsidiar a análise do pleito pelo ONS. Após clicar no botão contestar, nós aqui vamos receber a solicitação de contestação e vamos analisar. Para consultar todas as contestações realizadas ao longo do período, o acesso se dá por esse ícone no painel.
Ao clicar no ícone, né, de contestação no painel inicial, vai aparecer a seguinte tabela. Percebam que ali no canto esquerdo tem 3 ícones com cores diferentes, que indicam o status da contestação, sendo o primeiro deles a cor cinza, né, são as contestações que estão em análise pelo ONS, o vermelho contestações que foram rejeitadas e o verde contestações aprovadas. Para acessar a devolutiva do ONS e os detalhes dessa contestação, basta clicar no ícone que vai aparecer na janela a análise do ONS, né, com a situação e a justificativa. Dando sequência às funcionalidades, vamos falar agora da exportação de dados. Os dados do período de apuração vigente, né, selecionado no painel, podem ser baixados em Excel através desse ícone destacado na tela. Ao clicar nesse ícone, vai ser realizado o download de um arquivo em Excel, que eu trouxe aqui um exemplo, né, de como que esses dados vão ser apresentados. A fim de promover mais transparência, né, e dar mais facilidade aos agentes de conferir os dados, a gente incluiu nesse Excel muitas colunas, né, uma quantidade significativa de dados. E eu vou dar alguns exemplos aqui do que pode ser encontrado nesse arquivo. Nessa primeira parte, temos aqui o detalhamento das receitas homologadas por FT, por módulo, a rubrica, o ato da RAP, conforme a lista de módulos. E nessa segunda parte, a gente vai ter aqui o detalhamento do cálculo das receitas e dos descontos por TL, os retroativos, os adicionais, tudo que está no painel e vai ser considerado na apuração vai estar nesse documento. Além disso, a gente incluiu identificadores de FT, de módulo, de obra, de receita, para facilitar o cruzamento e análise dos dados. Uma outra possibilidade para fazer a exportação de dados, além dessa que eu acabei de mencionar, a gente pode também baixar qualquer dado apresentado na tela do sistema, né, nessas tabelas. Então, qualquer tabela que tiver informação de FT, de receita, que for exibida através do painel, ao clicar com o botão direito, vai aparecer a opção de exportar. Basta selecionar o formato do arquivo desejado e vai ser feito o download dessa tabela. E além disso, essa tabela também funciona com o Ctrl+C e Ctrl+V para facilitar, para colar no Excel e fazer uma análise de dados mais eficiente. Indo agora para a próxima funcionalidade, emissão dos avisos de crédito. Os AVCs também, para fazer o acesso, o download dos AVCs também é pelo painel inicial, nesse ícone destacado aí. Ao clicar, vai ser realizado, vai aparecer na tela, na verdade, um pop-up com a lista de todas as transmissoras às quais o usuário é representante, né, tem relacionamento lá no Sintegre. Pode ser selecionado individualmente ou fazer o download em lote. E na parte superior, o usuário precisa selecionar o período de apuração, né, e aqui, né, nesse campo vão aparecer somente os períodos já fechados, né, cujos AVCs já foram liberados. O período que tiver aberto, por exemplo, não vai aparecer aqui ainda. Dando sequência, a gente seleciona o formato do arquivo, que é o PDF, e ao gerar, né, ao clicar no botão gerar, vai ser feito o download de todos os arquivos selecionados já no formato que foi comunicado anteriormente no Sintegre. Bem, já falamos dessas 3 primeiras funcionalidades, agora a gente vai falar sobre o cadastro de novos agentes. Então, quando uma nova transmissora entra na apuração, é enviado um e-mail de notificação solicitando que seja realizado o cadastro no SAAT. Para fazer esse cadastro, né, a partir da tela inicial do SAAT, o agente deve selecionar o menu Agente da Apuração e cadastrar agente da apuração. Essa é a tela inicial do cadastro que vai aparecer. Então, para fazer o cadastro de uma empresa nova, o representante vai selecionar o nome da empresa
e automaticamente já vai aparecer a ficha de cadastro, né, com os dados cadastrais dessa empresa. O primeiro ponto a ser observado é o CNPJ, que pode ser tanto da matriz ou da filial. A partir do CNPJ, os dados são importados automaticamente da Receita Federal e a maioria deles já vão vir pré-cadastrados. É um ponto de atenção a inscrição estadual, que às vezes ela pode vir em branco e nesse caso é preciso preencher. Dando sequência, o representante deve cadastrar, né, preencher a sigla com o nome do empreendimento e também o número da concessão da transmissora, também com os dados bancários para recebimento, as alíquotas, né, os dados fiscais dessa transmissora e, por fim, a forma de disponibilização da fatura, que pode ser por download ou por e-mail. A segunda parte do cadastro é o cadastro dos representantes, acessando no menu ali na parte de cima. Essa é a tela para se cadastrar os representantes. O primeiro passo, né, é selecionar o nome do representante e aqui vão aparecer nessa lista os representantes com o perfil agente apuração do SAAT. Mais para frente eu vou detalhar um pouco melhor como que esse perfil pode ser selecionado e a diferença dos diferentes perfis. Selecionando o nome do representante, agora a gente deve incluir aqui a função. Para esse módulo, tem duas funções de interesse. A primeira são os representantes com informações compartilhadas. Nesse caso, o nome, o e-mail e o telefone vão ficar visíveis aos demais agentes e é obrigatório ter pelo menos um representante com essa opção selecionada. É recomendado que essa opção seja escolhida para o ponto focal do faturamento das receitas. A segunda função são os representantes sem informação compartilhada. Né, os dados pessoais desse representante vão ficar visíveis apenas para o NS e é recomendado para os usuários que desejam receber as notificações do sistema apenas. Dando sequência, inserir aqui o e-mail do representante e é recomendado o e-mail para recebimento das faturas para os representantes com informações compartilhadas. E, por fim, o telefone e podem ser inseridos quantos representantes forem necessários e clicar no botão salvar. E assim, a transmissora vai estar devidamente cadastrada com seus representantes também. Agora, detalhando os perfis para acesso, né, conforme eu acabei de mencionar. Né. Para ter acesso ao sistema do SAAT, são necessários dois critérios, né, duas coisas. Primeiro, o cadastro no Sintegre. E segundo, ter os perfis para acesso ao módulo de receitas do SAAT. Com relação ao cadastro do Sintegre, eu acredito que a maioria de vocês já possui esse cadastro, né? Mas para quem precisa cadastrar pela primeira vez ou fazer alguma associação de alguma relação profissional nova, no YouTube do NS tem esses dois vídeos tutoriais que tem um passo a passo para fazer, né, o cadastro no Sintegre. Cujos QR Codes estão aí na tela. A gente vai disponibilizar também essa apresentação, também para, se vocês quiserem consultar o link depois. E com relação aos perfis do SAAT. Tá? O perfil principal para acesso ao módulo de receitas do SAAT é o perfil Agente Transmissão. Através desse perfil, né, os representantes vão ter acesso a todas as funcionalidades que o Marco mostrou e que eu também estou mostrando, né, nessa parte. E aqui tem um ponto de atenção. Né? Os representantes que têm perfil do MSE ativos até o dia 30 de maio vão ter o acesso concedido automaticamente ao SAAT, não sendo necessário nenhuma ação do agente. Né? Então, vai ter uma migração automática desses perfis. Quem tiver o perfil desatualizado ou então não está cadastrado, a gente orienta que seja feito antes do dia 30/5, e quem for fazer depois dessa data vai ter que fazer a associação do perfil do SAAT manualmente.
O segundo perfil importante é o perfil agente apuração. Esse perfil, ele é necessário para as novas transmissoras, os novos agentes que forem entrar na apuração, para conseguir fazer aquele passo a passo que eu acabei de mostrar do cadastro da empresa. E demonstrando para vocês, né, como todos os outros sistemas do ONS, a seleção de perfis é feita através do Sintegre na aba Meus Sistemas, selecionando aí o nome do SAAT, o sistema, e associando os perfis às respectivas empresas. E o botão Incluir perfil de acesso. E assim é feita a associação do perfil. Bem, agora já encaminhando para a parte final da apresentação, eu vou trazer alguns avisos e informações importantes. A primeira delas, né, eu imagino que vocês também devam estar se perguntando, né, quando eu começo a usar o SAAT? E a resposta é a partir de junho de 2025, né? A primeira apuração mensal que vai ser realizada no SAAT já é do mês que vem. Isso significa que todos os demonstrativos de receita, os avisos de crédito e todas as funcionalidades que a gente já mostrou até agora vão estar disponíveis aos agentes a partir de junho. E para deixar mais claro, né, como que vai ser o cronograma dessa transição, trouxe aqui alguns principais marcos. Então, no 30 de maio, vai haver a migração dos perfis dos representantes do MSE para o SAAT. A data limite para a liberação do sistema aos agentes é o dia 10 de junho. Então, a partir dessa data, o sistema vai estar disponível aos agentes para poder consultar todos os valores e fazer todas as conferências e consistências, exportar dados a partir dessa data. E a emissão dos avisos de crédito e débito no SAAT já vai ser realizada até o dia 3 de julho, tá? Referente à apuração de junho. Em linhas gerais, o que muda, né, com a implementação desse sistema? Algumas funcionalidades do MSE vão ficar por lá mesmo, né? Sendo elas a gestão de cadastro, relatório de alterações cadastrais, a negociação de forma de pagamento, né, os parcelamentos, os avisos de crédito e débito complementares e também a parte de liquidação dos encargos. Isso tudo ainda vai ficar no MSE. E o que vai passar a ser realizado no SAAT? O cadastro de novos agentes, o demonstrativo dos cálculos e receitas conforme o Marco mostrou, a contestação, exportação de dados também, e a consulta aos avisos de crédito e débito. Agora, alguns pontos de atenção. O SAAT se tornará o meio oficial para tratativas e divulgações das informações relacionadas ao processo da MSE, inclusive AVC. Então, com as funcionalidades do SAAT de contestação, disponibilização, as tratativas por e-mail não são mais necessárias e o SAAT vai ser o ponto focal de comunicação com o ONS relativo ao processo da apuração mensal. Não haverá migração dos dados históricos para o SAAT, né? Então, o SAAT ele vai começar a entrar em operação, né, a partir já do mês que vem, e todos os dados da apuração a partir desse mês vão estar no SAAT. Os dados anteriores não vão ser migrados. E, por fim, a API vai ser mantida e permitirá o acesso das informações dos AVCs emitidos tanto pelo SAAT quanto pelo MSE. Então, não vai ter nenhuma alteração com relação a esse ponto. Bem, já encaminhando para o fim da apresentação, gostaria de lembrar, né, da central de atendimento, que é o principal canal, principal meio para tirada de dúvidas. A central pode ser tanto utilizada dúvidas sobre o SAAT, sobre os perfis, cadastro no Sintegre ou qualquer outro assunto relacionado à apuração. Estamos sempre à disposição para ajudá-los por meio desse canal. E agora, vamos para a sessão de perguntas que foram enviadas ao longo do chat. E aqui eu vou deixar na tela algumas datas
importantes para ficar fixado aí, referente a essa transição do MSE para o SAAT. E também um QR Code para avaliação desse webinar. Convido a todos a participarem. E aí agora vamos para a parte de responder as perguntas. Muito obrigado a todos. Bom, vamos lá. Já temos aqui algumas perguntas. Vamos à primeira pergunta aqui. Onde conseguimos ver o crédito depois de acatado em protocolo carta, sendo que já houve o desconto da parcela variável meses atrás? Bem, as informações PV, elas ficam detalhadas na aba de parcela variável do SAAT, tá? O valor apresentado no painel é a PV consolidada na apuração. Tem mais uma pergunta aqui que fala, no módulo de receita, teremos como verificar o valor recebido mensalmente por cada FT? Sim, aliás, acho que essa é uma das grandes novidades que a gente traz aqui, é esse acompanhamento em qualquer tempo por parte de vocês desse detalhamento, né? Então, vai estar lá no painel o detalhamento da receita homologada e a apresentação da informação por função transmissão. Tem mais uma pergunta aqui. O ícone painel de receitas da transmissão somente aparecerá para o usuário em junho? Bom, a tela vai ser disponibilizada para os agentes no início do próximo mês, né? Quando houver a migração de todos os acessos. Entretanto, né, as informações só vão estar disponíveis, é importante deixar isso claro, a partir do dia 10 de junho, após a validação das informações por nós aqui. A gente também teve uma receita sobre, uma pergunta sobre a receita RBNA, se vai ser tratada em valores adicionais ou TLs emitidos. Na verdade, a rubrica, as novas receitas, elas vão ser apresentadas na seção de TLs, né, e elas vão compor a receita homologada por FT também, totalizando as receitas ali. Então, elas não vão estar como valores adicionais, e sim como receita homologada e também disponível no mês que o TL foi emitido em novos TLs. Tem uma dúvida aqui também sobre a emissão dos avisos de crédito, né? Então a pergunta é se a transmissora tem 25 concessões, elas podem ser baixadas de uma vez só? Sim, né? Na tela de emissão de AVC, é possível selecionar todas as concessões de uma vez e fazer um download. Aí, nesse caso, vai ser feito o download de um arquivo .zip com todos os avisos de crédito contidos nele. A gente teve uma pergunta aqui sobre os AVCs complementares, né? Eles continuam no MSE, os valores não arrecadados no relatório continuam no Sintegre, e uma outra dúvida da mesma pessoa foi se os cadastros dos novos clientes será realizado pela transmissora. Assim, cada usuário realiza seu próprio cadastro e cada transmissora realiza seu próprio cadastro direto no SAAT. E aí, pegando o gancho dessa pergunta, teve uma outra pergunta recentemente, que foi sobre os novos cadastros, né? Os cadastros feitos pelo SAAT já vinham acontecendo há um tempo. Então, se você fez o seu cadastro da sua transmissora recentemente, não houve alteração nesse processo. Tá? A gente também tem uma pergunta aqui sobre fazer o download dos AVCs, né? A gente vai conseguir fazer o download em lote. Tá? Mas aí, em relação ao ano completo, não é possível, a gente tem que selecionar o período. Uma outra dúvida aqui com relação à liberação do painel para as transmissoras, está perguntando se vai ser no dia 30 de maio. Na verdade, não. No 30 de maio vai ser a migração dos perfis, então o perfil vai estar liberado. E ao longo nesse primeiro momento, né, nos primeiros dias de junho, a gente vai estar fazendo uma validação no sistema e a divulgação, a disponibilização do painel finalmente para as transmissoras vai ser até o dia 10 de junho. Então, os perfis já vão estar associados nessa data, as conferências vão ter sido realizadas e a partir desse momento, né, em 10 de junho, que essas funcionalidades que a gente apresentou aqui agora vão estar disponíveis para todas as transmissoras. Tem uma pergunta aqui em relação ao layout, né? Referente ao AVC de junho de 2025. Já virá no novo layout sem aquele cabeçalho
com as informações de RAP, parcela de ajuste, etc. Sim, os AVCs de junho já virão no novo modelo. Uma pergunta também dos AVDs, né? Tanto o AVC quanto o AVD, cada um no seu respectivo módulo do SAAT, pode ser baixado de forma consolidada em lote, sim, tá? Mas aí os acessos vão ser diferentes conforme a gente mostrou na primeira e na segunda parte desse webinar. A gente recebeu aqui sobre uma dúvida se o padrão atual do arquivo de AVC vai mudar. Ele vai mudar, a gente fez uma notícia, se eu não me engano, em março, divulgando essa informação. A gente já divulgou os modelos, a gente pode redisponibilizá-los quando a gente publicar essa notícia aqui. Mas já foi disponibilizado pelo Sintegre e é possível recuperar essa notícia de novos modelos de AVDs e AVCs. Tá? E aí são os AVDs, lembrando que vão ser os AVDs referentes à apuração de junho a serem disponibilizados no início de julho. É, a Célia, né, tá perguntando sobre, só confirmando, tá, que os AVCs complementares e os valores não arrecadados, eles não vão estar no SAAT, né, os AVCs complementares, eles vão seguir no AMSE, e os valores não arrecadados também vai seguir no Sintegre, tá? Então, essas duas funcionalidades que você mencionou, nesse momento, não estão no SAAT, tá? Tem uma pergunta aqui que está falando sobre se a gente pode liberar um modelo de planilha com receita por FT. Olha, na verdade, a notícia boa que a gente tem para trazer para vocês aqui é que a gente vai encerrar aquele processo que a gente tinha aqui de mandar planilhas por e-mail, tá? Então, assim, dentro do site, como a gente mostrou, vocês vão poder verificar como foi feita a memória de cálculo dentro daquele ícone de detalhamento, tá? Então, realmente a gente vai encerrar essas planilhas que a gente tinha de controle e que a gente mandava por e-mail, tá? Se eu não sei se a pergunta não ficou muito clara, a resposta não for muito clara, eu posso esclarecer um pouco mais. É uma pergunta aqui sobre a consulta dos dados gerais de cadastro. A consulta dos valores, dos dados cadastrais das transmissoras, ela é realizada no próprio SAAT, né, na parte agente apuração e tem os dados cadastrais, tá? Mas isso também ele é acessado através do menu do próprio SAAT, tá? A gente vai disponibilizar tanto o PowerPoint dessa apresentação quanto a gravação, e aí vai ter o passo a passo para vocês consultarem e revisitarem essas informações. Tem uma outra pergunta aqui, que eu estava até aguardando que ela ia aparecer, é sobre o handset e o síntese da apuração, tá? Eles vão, evidentemente sim, inclusive o handset ele é um produto que está previsto nos procedimentos de rede, tá? Então eles continuarão sendo emitidos, tá? Evidentemente que com a chegada do SAAT, nós vamos fazer uma evolução desse produto, né? Mas isso tudo ao seu tempo. As informações que são importantes e que já são disponibilizadas elas vão continuar lá, tá? E elas vão ser disponibilizadas no portal Sintegre, tá? Então nada muda com relação a esses relatórios, tá? Tem uma outra pergunta aqui, se serão liberadas as APIs para os dados do painel. A API hoje não vai alterar e ela tem as informações dos AVCs. Não vai ter API para a disponibilização dos dados do painel. Uma pergunta aqui sobre a visualização de PIS, COFINS e RBNI. Então, com relação a RBNI, RBL, RBSE, todas as rubricas, elas vão estar sendo exibidas no painel, conforme mostrado, né, que são as receitas por FT. Já os impostos, PIS, COFINS, eles vão estar disponíveis diretamente no AVC, né, no momento do download do aviso de crédito. No painel, somente as receitas
receitas homologadas e os descontos, né? A gente até aproveita a oportunidade para lembrar sobre a importância dessas informações das alíquotas PIS/COFINS. Então, como essas alíquotas a gente faz o cálculo diretamente pelas informações que são passadas por vocês, né? Então é importante que elas estejam atualizadas. Uma outra dúvida aqui, o AVC que receberemos competência de maio será no modelo antigo? Sim, e baixado no AMSE. Não há mudança em relação aos AVCs de maio, tá? É só a partir da apuração de junho mesmo. Uma pergunta aqui sobre o perfil, né? Os pagamentos base estarão disponíveis para qual perfil cadastrado? Então, para ter acesso ao painel da transmissão, né, que vai ter tanto os pagamentos base e todas as outras informações que a gente mostrou, o perfil se chama agente transmissão. Quem já tiver cadastrado representante no MSE não precisa se preocupar, o perfil vai ser associado automaticamente no dia 30. E para as novas pessoas que forem se cadastrar, o perfil a ser selecionado lá no Sintegre chama agente transmissão. Esse é o perfil principal. Pessoal, dada a hora, a gente vai ter que encerrar o nosso webinar. As perguntas que não foram respondidas, a gente responde em seguida, via FAQ, e disponibiliza a vocês. E qualquer dúvida, a gente continua à disposição. A gente fica, novamente, né, muito feliz em disponibilizar esse sistema para vocês. E eu espero que vocês façam bom proveito das ferramentas e a gente mantém sempre em contato, né? Uma boa tarde para vocês, um fim de tarde, um bom descanso e até breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. pessoal. Uma Boa boa tarde. tarde a todos aí.